Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente. Olá! Bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou o Beto Litrini e, como sempre, estou aqui com Wagner Espadoto. Uhul! Vamos lá! E Sérgio Magalhães. Fala, e aí, Betão, tudo bem? E fala, Gorducho, tudo bom? Mudou quem é o Gorducho É agora? você. Eu sou o Gorducho? Posso falar? Uma vez apelidado, mesmo que mude as características corporais, a gente vai falar muito disso aqui hoje, não muda o apelido. Desculpa, Meu amor, Gordinho. continua, tá bom, tu pode me chamar. O duro é que meu apelido só piora, né? Porque você tá ficando cada vez mais velho, né? O seu não muda, o seu não tem como mudar. E adquirimos um novo hoje, né? Inchadinho. Ei, tá vendo? Inchadinho. Você viu? Inchadinho aos É, 20. aos Nossa, 20. você nem anunciou ela, ela já tá te zoando. Já tá né? me zoando. Dá uma olhada. Imagina que vai Agora começar. eu quero começar. Também, ó. Também não vou falar o currículo agora. Vou reduzir o currículo que tá aqui. Não, brincadeira. Parece uma moça aqui, uma moça uma aqui. moça veio falar com a gente aqui. Não, hoje o papo é com uma convidada especial que é formada em nutrição pelo Centro Universitário de São Camilo, pós-graduando em nutrição e metabolismo e fisiologia do exercício pela USP, Fueling for Performance by Asker Your... Ixi, aqui... É Jane. Nossa senhora, que inglês. Jake Kendrup. E é isso aí. É, Jake Kendrup. É mais ou menos isso, mas tá Triatleta ótimo. e maratonista amadora, diversas provas no currículo, classificada para Ironman de Kona e Marbella esse ano, então seja muito bem-vinda, Letícia Ferri. Aí. Obrigada pela recepção. Sensacional. Sensacional. Que abertura, hein, Beto? Gostou? Que orgulho Muito de bom. você. Nossa, meu, quando você desenvolveu o Olá, isso aqui vai voar. E já de cara, Letícia, olhando pro Wagner, essas beldades, você acha que ele tá seguindo uma dieta correta? Com certeza não. Olha, vocês não sabem a Dieta minha e treino. dieta. Mas olha, vamos lá. O sabe qual é o Wagner objetivo, perdeu né, um Vagnão? pouquinho de peso. Pro seu objetivo tá recentemente. perfeito, né? Eu perdi peso. É, pouquinho de muito Ela é alguma coisa percebeu. já, Eu né? percebi. Exato. Eu Ele Ela deu umas percebeu. arrobas. Não sei se deu arroba ainda. Mas ela já percebeu, as pessoas perceberam, estão me motivando, falando que legal, que bacana, e você só cornetando. Presta Isso aí. atenção. Aqui é motivação reversa, aqui não tem moleza com você. Não, né? tá certo. Tem Errado moleza. não tá, né? Tem moleza. Errado Nunca. não tá. Você nunca me deu moleza, agora eu não vou dar moleza É isso. também. Ele não dá moleza, né? Não, moleza comigo não existe. É só tiro, Eu porrada sempre, e bomba. falei, eu sempre falei que o Wagner ele sempre faz a planilha e ele, a hora que ele acaba, ele fala, eu duvido que ele vai conseguir. É, ele fala, duvido. Ele fala, duvido, não vai conseguir, mas nem a pau. Essa é a Eu achei intenção ele dele. comigo semana A intenção passada, dele é sempre quarta-feira. essa. E quando você consegue, ele piora. Até você quebrar. Não, brincadeira. Wagner não é. Não, Wagner não. Pica das galáxias. Não, o Wagner não é tranquilo, sempre foi. Vocês falam mal de mim, mas eu sou um querido, um fofo. Pode É um parar com fofo, é um isso daí. fofo, um amor. Que todo mundo sabe. Hoje vamos falar de um assunto extremamente polêmico que nós gostamos muito, que é o quê, Betão? O que nós vamos falar hoje com a queridíssima Letícia Ferri? Vamos falar de nutrição nos treinos longos e nas provas. E nas provas. A preparação. E para começar, porque não dá para ficar enrolando muito, eu já quero saber, Lê, qual que é o papel da nutrição esportiva, no nosso caso, nos treinos longos? É pra eu parar? No nosso caso, né? Porque você não treina mais, né? No caso do Betão e eu e do resto dos atletas. De quem tá ouvindo, né? Você sabe que agora tem uma questão do bullying. É. E você vai ser cancelado. Cancelado. Cancelamento. E se existe, Leti, agora para a pergunta real, se existe diferenças na nutrição quando eu falo de um treino de 1 hora, 3 horas, 6 horas, como que é isso? Como que você conversa? Como que você entende isso? Olha, uma coisa que eu falo muito na nutrição é o famoso depende. Na nutrição, muitas coisas vão depender. Vão depender do momento que o atleta tá, né? Então, que momento que ele tá? Ele tá numa fase de base, ele tá num período específico, ele está num off-season. Aonde que ele tá, né? Qual que é o momento que ele tá? Então, esse é o primeiro passo pra gente entender tudo isso, né? Então, entendido isso. Então, vamos lá. Eu tô num período específico. Período específico para um Ironman. Eu preciso recuperar. Independente do treino que eu fizer, porque eu vou ali seguir eu tenho uma sequência semanal aonde um treino, ele tá interligado no outro, né? Então, a sua segunda vai interligar na terça, que a terça vai interligar na quarta, que vai interligar na quinta, sexta, enfim. Então, tudo o que você faz na sua semana vai refletir como um todo no seu treinamento. Então, por exemplo, eu vou pra Kona agora, né? E eu quero que o meu corpo esteja abastecido, né? E aí, no sábado, eu tenho um treino pancada. Sexta-feira, eu tenho um treino de 50 minutos,
uma rodagem ali, zona 1, zona 2, 50 minutos, eu vou comer? Eu vou. Eu quero estar bem pro meu treino de sábado. Então, e eu quero que o meu corpo entenda que ele precisa ter carboidrato ali naquele treino, que ele precisa fazer a digestão, que ele precisa se acostumar com isso. Então, eu vou sim, pelo menos, colocar um gel ali naquele treino. E é isso eu tô falando do contexto. Então, eu tô olhando para uma semana, né? Domingo é um treino de 2 horas, leve. Muita gente fala leve, eu vou fazer em jejum. Mas qual é o meu contexto atual? Eu vou colocar carboidrato. Às vezes eu vou até colocar um pouquinho de proteína. Às vezes um R4, às vezes eu vou colocar um aminoácido, porque eu preciso estar bem para encarar minha segunda-feira. Olha que interessante, você falou uma coisa que muito me chama a atenção, Serginho, que é a interconexão de cargas, ou seja, o treino da segunda de manhã ligado com a segunda à noite, que é ligado com a terça de manhã, só que muitos técnicos não sabem fazer isso, vide a logística de treinos que é montada durante a semana. Você entendendo sobre isso, como que você faz para abordar? Porque uma vez que você atende diversos atletas de diversos times, com questões de interconexão de carga muitas vezes duvidosa. É bem difícil. Já põe no pinga-fogo de cara, Betão, assim que já pá! Aí você tinha que ter guardado pra cá. Não, você não sabe a que vem lá. Olha, é difícil, assim, porque eu tento entender minimamente sobre treinamento. Eu preciso entender um pouco sobre isso, mas eu também preciso estar no meu papel, no meu quadrado. Né? Eu não posso invadir aquela área. Eu preciso respeitar, assim como eu gosto de ser respeitada dentro do meu trabalho. Só que, assim, já aconteceu diversas vezes de eu falar, posso olhar o seu Training Peaks para eu ver a sua carga, para eu ver como está? E assim eu falar, nossa... Complicou. Complicou. Como que eu monto a minha dieta, como né? eu monto a minha dieta? E assim... O que são esses números? O que é essa geração de carga nesse treino? Tá errado. Esse número tá errado. Tá tudo errado. Mas como eu não posso falar isso, né? Muitas vezes pro meu paciente. Porque ele tá ali porque eu sou nutricionista. Não porque eu sou treinadora dele. Então, muitas vezes, o papel, ele é multidisciplinar. A nutricionista tem que conversar com o treinador. Assim como muitas vezes eu já conversei com o treinador, eu já conversei com o psicólogo, eu já conversei com quem tá cuidando ali desse paciente, desse atleta, o médico do esporte. E aí eu converso com o treinador, eu tento entender como que tá essa periodização, o que ele tá pensando, como que ele está avaliando os números desse atleta. Porque muitas vezes o atleta, ele chega ali pra mim, ele tá com sintomas de lesão, lesionado, o sono dele tá ruim, ele tá fadigado. É a alimentação? Em algumas vezes sim, tá? Mas muitas vezes é uma periodização errada. Isso é um problema, né, Betão? Isso é um problema. Betão, na sua vida esportiva, que tem aí pelo menos que é quantos longa, anos? né? Que é longa. Que não é curta, né? Vamos dizer assim. Como é que você encarou? Porque nós passamos por diversas fases. Sem né, suplementos, inclusive, ele encarou, né? Sem nada. Não existiam suplementos? Não, sem nada, com muito, né? Com nutri, sem nutri, muito carbo, zero carbo, mais ou menos carbo, muito ovo não pode mais. Como é que é isso, Betão? E sem planilha também, né? Porque não tinha também, né? Eu acho que as coisas vão evoluindo, né? Como tudo, né? Se a gente pegar, não tinha, a gente fala, não usava tanto carboidrato, não usava tanto suplemento, porque não tinha. Se você pensar, o primeiro Ironman que eu fiz, a gente fazia com purê de batata. Sacolê de purê de batata. Com bisnaguinha, com paçoca e tal. E até, uma coisa que eu até tava comentando com o Fabinho Carvalho esses dias, a gente tava lá conversando com o Taccone, e o Craig Alexander, ele falou na transmissão do Ironman em Frankfurt, que ele falou, cara, quando eu fiz Kona, 2011, não faz tanto tempo assim, quando ele ganhou Kona a última vez, 2011, ele comia 75, 80 gramas de carboidrato por hora. O que já era para aquela época bastante, tá? E era muito difícil segurar 80 gramas no estômago, né? E você vê hoje, os caras estão comendo 180, né? E aí, inclusive, ele falou que para ele,
a maior diferença do esporte hoje não é a bicicleta que é melhor, o tênis que é melhor, É a quantidade de é a carboidrato. quantidade de carboidrato que o cara consegue se manter performando por muito mais Na tempo. alta intensidade. Na alta intensidade. É, Carboidrato e sais, né? É, Também, né? é. Tem essa Então, combinação. E aí hoje em você dia. entra numa outra coisa que eu ia até perguntar pra Letícia, uma coisa dessa... Porque a gente fala carboidrato, né? Não, aumentou o consumo de carboidrato. Uma coisa é, a gente fala, uma paçoquinha tem 30 gramas de carboidrato, Sim. aquelas paçocas gibi, que é bom Não pra caramba. sabia. Mas, cara, que carboidrato que é? Eu acho que essa é o Exatamente. que a gente sempre falava muito isso. A gente tomava maltodestrina, paçoca... Aquele chupa-chupa, É. lembra? De doce de leite. Ah, uma delícia, que aí cara. talvez seja essa diferença do carboidrato que acaba te empapuçando ali, você não Exatamente. consegue colocar mais nada pra dentro, né? Então acho que isso que eu queria Quando você perguntar. tá colocando apenas uma fonte de É. carboidrato. Então, assim, ele tá comendo 70 gramas por hora, 70, 55, 80. Uhum. Mas do quê? É. Batata? Fine? Uhum. Só frutose? Só malto? Só glicose? Então, hoje a gente tem nos géis 2 fontes de carboidrato, que a via absorção intestinal é melhor. Então, por isso que a gente consegue absorver uma quantidade Uhum. maior sem ficar empapuçado. Mas não é que eu comecei a treinar hoje e amanhã eu vou Claro. colocar 80 gramas carbo hora no meu treino. Porque aí eu preciso também ter uma adaptação Uhum. intestinal. Então, eu preciso entender quanto que esse atleta tá fazendo, se ele faz. E aí, ir aumentando. Mas a literatura já mostra que para 60 gramas carbo hora, a gente já precisa fazer adaptação gastrointestinal. E acho que tem até, desculpa, Vagnão, uma coisa que é importante, assim, a gente fala, né, pô, o cara tá lá 180 gramas de carboidrato por hora, mas o cara tá correndo a maratona 2,37. Você não vai outra correr isso, você não questão. precisa se preocupar com isso, né? Você pode outra se questão. manter nos 80, 90 ali, que Um dos motivos vai ficar bom. do- Não pode se comparar muito com esses loucos, esses extraterrestres que a gente tem, né? Não dá. Um dos motivos do gut training é exatamente isso. É porque você sabe que eu preciso dessa adaptação de diferentes tipos de carboidrato, que vou ter diferentes transportadores. A Uhum. Letícia sabe muito mais disso do que a gente, mas que isso vai fazer com que o atleta consiga sustentar a alta intensidade, que é glicose, Uhum. é glicolítico o negócio, Uhum. não tem o que dizer, né? Por longos períodos. Então ele consegue sustentar muito mais a intensidade. Coisa que antes... foi muito engraçado, porque eu descobri... Foi muito engraçado. 2010, a gente comia um gel a cada 30 minutos. Cada 30 minutos, exatamente. E isso ainda porque a recomendação do próprio embalagem do gel era a cada 45. 45. Isso. E aí você fala, 27 poxa, eu tô gramas de comendo... carboidrato. 27 não, Exceed, 24. exceed. Ah, o Excel, 22, tinha um outro, era exceed, 22, alguns 24, o é. Gu. Gu. E aí você A fala, gente comeu poxa, Exceed, que era parecia eu tô mais zero com comendo água. 54, 58 gramas de carboidrato por hora. Nossa, eu tô bichão aqui. Qual que é a eu vou fazer regra prova. hoje? É peso? O que é? Tem uma... Já foi questionado isso de você fazer carbo por quilo de peso, mas a ciência mostra que você tem que fazer grama por hora mesmo. Então, 30, 60, não fazer por peso de atleta. Porque aí, o que eu entendo muitas vezes do meu atleta? Eu tenho 2 atletas. Um cara que ele tem um perfil metabólico extremamente glicolítico. Queima muito carboidrato. Esse cara, ele vai bem com 120 gramas carbo hora. Agora, eu tenho um outro atleta que o perfil metabólico dele é mais equilibrado, que ele oxida bastante gordura, né? A queima de carboidrato dele não é tão alta, ele tem um perfil ali melhor. Esse cara vai bem com 80, 90. E aí, também vai muito disso, da gente entender quem que é esse paciente, né? E o quanto que ele suporta também, o quanto que é necessário para ele. Então, também não é quanto mais melhor. Vou socar um monte de carboidrato. Também não é assim. É entender com quanto que você vai bem, quanto o seu corpo responde bem, né? Isso é muito importante, que é onde Tem a uma gente regra trabalha padrão, individual. né? É que Mas a tem como nutrição- descobrir. Sim. Tem como descobrir isso Sim, de uma tem forma como relativamente descobrir. fácil hoje em dia. Padrão pra todo mundo, Como que- né? como Cada que a pessoa gente vai descobre? ter Você pode fazer um teste, por exemplo, com esse atleta, entender quais são os quocientes. Aí a gente vai entrar em alguns termos aqui, mas quociente respiratório, que dá Sim. para identificar o quantas gramas de carboidrato e gordura esse atleta está consumindo. Uhum. Você faz todo um desenho, você entende fat max desse atleta, onde é o pico de gordura, como eu treino isso para deslocar, né? Que tipos de estratégia, seja um pouquinho de jejum ou não, Uhum. seja menos carboidrato ou não na dieta,
atleta para desenvolver isso? Até que ponto e que momento que eu consigo desenvolver isso com o meu atleta? Porque fase específica, eu vou desenvolver o que mais? Não tem muito mais o que desenvolver, eu preciso trabalhar para treinar o intestino do meu atleta. Então você tem como identificar, em termos de, sei lá, o pace desse atleta a 4 por quilômetro, como que tá o consumo de carboidrato? Então você começa a identificar o padrão de consumo de energético desse atleta. E muitas vezes não pensa assim, ele tem que consumir X gramas aqui nesse... Não é para consumir tudo, vai ter um déficit muitas vezes. E que é aceitável, porque às vezes o atleta não absorve tudo aquilo de carboidrato. Então tem estratégias que durante o treinamento você pode ir treinando, observando, testando e melhorando. Isso é ciclos, né? Ciclos de treino. Agora, uma coisa muito importante que a gente vê é que como se começou a falar, olha, vamos Fat Max. O meu Fat Max é a maior quantidade de gordura que se consome em zonas baixas ali. Conforme eu vou deslocando e aumentando a minha intensidade, eu vou começar a entrar com glicose. E aí você falou assim, poxa, se eu trabalhar mais com gordura, esse atleta vai ser extremamente eficiente. Mas ele fica lento. Porque eu tenho questões, não tem outro padrão. Como que você enxerga isso hoje, a questão da redução de carboidrato, né? Até que ponto isso é válido? Até que momento do meu planejamento eu ainda consigo fazer alguma coisa em jejum ou menos carboidrato do que o aceitável? E quando realmente eu não tenho mais tempo e eu preciso treinar o meu intestino para toda aquela demanda de intensidade de prova? Período off-season ou base. Né? Assim, o off-season, ele é mais difícil da gente fazer uma restrição, porque é o momento que o atleta, muitas vezes, ele tá de férias, ele tá de prova, ele precisa de um respiro, e período de base, né? Então, por exemplo, eu peguei uma paciente recente, aonde o teste metabólico dela é uma atleta do Wagner. Então, tá ótimo. Pode falar? Bom. Não, né? Se você quiser, o paciente é seu. Talvez só fale o atleta, tá ótimo. É melhor. Eu peguei a atleta e aí a taxa metabólica dela ali, ela tava oxidando muito carboidrato e pouca gordura. Só que ela tava num período de base. E aí ela chegou pra mim e falou, como a gente pode modular isso aqui? Né? É bom? É ruim? Eu quero tornar... Aí a médica dela também, em conjunto com a médica dela, a gente quer tornar essa atleta, equilibrar melhor ela. Nesse caso, período de base, longe de prova, atleta já tem muitos anos de triatlon e tudo, já, né, a gente já considera uma pessoa que é ok a gente entrar ali com abaixar um pouco desse consumo de carboidrato, de glicose. Então, aí é onde a gente entra com algumas estratégias pontuais, onde às vezes a gente inicia um treinamento em jejum, só que dependendo do tempo, a gente já inicia a colocar o carboidrato. Então, tudo na nutrição eu vou olhar para esse atleta na fase que ele tá. Agora, se ela chega para mim com esse perfil metabólico do exame que ela fez, e aí ela fala assim, então, mas eu tô entrando no período específico. Aí como modificar isso, né? Como manipular isso, exato. Né? Aí já é mais difícil, porque aí a gente vai ter um estresse desnecessário, tentando reduzir aqui, aí colocar ali, e aí assim, não é o momento. Às vezes é mais fácil colocar mais carboidrato exatamente nesse cenário e deixar ela glicolítica, porque é assim que ela é. Porque é assim que ela é, exatamente. Então, assim, tem um outro paciente também que é extremamente glicolítico em fase de período específico. Aí eu quero mudar isso que é tal. Agora não dá pra gente fazer isso. Você vai pro Irons, a gente vai colocar 120 gramas carbo hora, porque já é o que você tá acostumado a fazer, uma coisa que vai bem. Tá perfeito, tá ótimo, foi super bem, não teve nenhum desconforto. Após Iron. Aí eu vou enxugar. Perfeito. Mas isso é uma coisa que também, assim, eu entendo um pouco do que eu leio, que vem com o tempo e com a adaptação, né? Sim. A pessoa se tornar... Eu faço já low carb há algum tempo, eu já fiz vários dietas, eu tenho as estratégias, eu acostumei meu corpo a submeter, a iniciar um treino em jejum, enfim, tem as estratégias de acordo com o período. Não dá pra... Isso que você tá falando, pra pessoa também querer começar do nada e fazer um treino de intensidade ou ficar as primeiras 2 horas em jejum, que ela vai começar a passar mal se ela vem com uma dieta de carboidrato, né? Tem um tempo pra isso, exatamente, né? Se acostumar seu corpo. Exato, vai ter um tempo pra ele acostumar e normalmente
esses atletas, eles são um pouco mais resistentes, Super. assim. Porque eles que são mais glicolíticos, eles ficam... Vou treinar em jejum. Sentem falta, ficam inseguros. Vou cair duro. É. Como? É o que falam pra mim. Mas não é possível, você vai passar mal, você fica fraco. Exatamente. Mas é aquela coisa, né, Serginho? A sua flexibilidade metabólica também não é das melhores, né? E o nosso medo é que você caia duro mesmo. E essa é uma preocupação que nós temos. Veja que as suas dietas não estão resolvendo muito durante anos, fazendo carbo 0, carbo 2, carbo 3, não eu acho tá que é questão indo. de adaptar, né? Tem muito... eu, por exemplo, eu não consigo comer antes de treinar. Uhum. Eu tenho que comer bem à noite. Tem que ser líquido, né? Mais pra leve. Comer, pra de mim. manhã eu normalmente tomo um café e vou, mas assim, se eu tenho um treino que eu vou passar ali, hoje de manhã, fui pedalar, tem 1h30, fiz um treino, 10 estímulos de 3 minutos, 10 de Big Gear, 1 minuto, e tal. Aí quando chega no meio do treino, tem que comer alguma coisa. Mas eu começar Porque comendo... entrou intensidade. Mas não É consigo, isso. aí é isso. Aí, se eu for, normalmente domingo eu rodo leve, tipo, 6 por quilômetro. Aí eu vou rodar 1h20, 1h30, eu tomo um café e como quando voltar. Mas se colocar um pouquinho de intensidade, aí faz diferença. Mas né? tem Esse aqui atletas que esse aqui é o mesmo ponto. com intensidade, nós sabemos, eles não comem. Inclusive, tem resultados extremamente expressivos. Sim. A pergunta é, quando eu vejo um atleta que ganha uma prova, ou que ganha geral, ou que, né, tem uma repercussão importante, e ele não come muito carboidrato, vocês não acham que isso, de certa forma, pulveriza esse conceito de não comer? Então, eu acho que aí a gente volta naquele tema que a gente tá falando, na especificidade, na individualidade de cada pessoa e de quanto tempo que o cara Ele tem tá trabalhando isso. Né, eu acho que a gente precisa ter, a gente tem muito, hoje em dia tem muito essa coisa de encontrar, é isso que tava faltando. Né? Não, é a poção pronto, mágica, encontrei. né? É isso. É, por Ou isso ele que eu- sempre ganha a prova. É isso Ele aí, sempre aí ganhou você entra todas nessa as coisa. E provas. será que né? ele não iria melhor com uma outra estratégia? Isso é sempre minha dúvida, É, tá? não sei, eu acho que tem essa questão, sei. acho que você tem que pensar se deu certo pra ele. Eu acho que aí, não, eu quero testar, mas uma conversa, fala, quanto tempo você tá fazendo? Porque o cara não começou ontem, né? Eu acho que é um processo, tem todo um processo pra você chegar, adaptar, pra ter essa flexibilidade metabólica, pra conseguir isso tudo. De repente a eficiência Eu dele, acho que né, esse- no uso de É. gordura como fonte de energia, porque assim, o que eu escuto é que a gordura ela tem uma fonte de energia muito superior ao superior. carboidrato. Quando Sim. a pessoa é eficiente, Superior ou maior quantidade? Maior Não, quantidade, né? potência, A disponibilidade né? é que é Mais difícil, né? potente, Não, ela não é mais potente, ela é mais resistente, então. Porque É. potente é a glicose, que é rápida. Entende o que eu quero Ela te tem mais, dizer? ela tem, vamos dizer, tem uma reserva maior, mas é Exato. mais difícil de acessar, né? Exato. Sim, mas quando você Esse aqui é- acessa, ela te então, traz isso, mais energia Esse comparado à treinamento que quantidade de tem essa carboidrato. adaptabilidade que o cara tem que Isso. ter muito tempo pra conseguir. Muito. Mas aí é tempo. que tá. Existe um momento, mesmo na maior flexibilidade, onde eu tenho ali 1,2 gramas de gordura por minuto sendo consumido. Cara, não dá. É. Não tem como, porque a intensidade vai gerar o consumo da glicose. Não tem. Esse é um ponto importante. Assim, a gente vai ficar aqui milhão de anos. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, Leti, que eu sempre trago, assim, e em cima até da sua fala, né? Por exemplo, você sabe muito bem, poxa, você falou muito bem, olha, nas fases off-season ou na fase de base eu consigo ainda trabalhar alguma coisa, porque depois eu vou chegar no momento que eu não consigo mais. Como que você conversa com o técnico falando assim, olha, nós vamos entrar em determinado tipo de dieta neste momento que eu entendi que ela tá no off-season ou na base, e eu preciso que você também tenha um certo controle da intensidade desses treinos. Como que é essa conversa e como que é essa aceitação, uma vez que técnicos têm que mexer em planejamento ou periodização, e aí temos um É um problema. outro ponto. Outro Eu não vou ponto. falar problema que eu não quero me comprometer. Aí, pessoal, quem falou foi a Letícia, tá? Eu tô aqui de boa. Assim, eu gosto muito do trabalho multidisciplinar. Então, eu gosto muito de estar trocando o tempo todo com quem o meu atleta escolheu cuidar. Então, assim, se eu escolhi o Wagner como treinador, fulano como meu médico, eu tenho que ter uma conversa, né, nesses casos. E aí, muitas vezes, eu falo com o treinador, eu explico, e aí, todas as vezes, eu fui bem aceita. Que legal. Né? Poxa, que demais Então, isso. isso foi muito legal, assim, porque às vezes eu fico com receio, né, de ir lá falar com o treinador. Eu conheci você assim, você lembra?
Eu lembro. Uma vez eu te liguei pra falar de uma é atleta. verdade, Eu te é conheci verdade. assim, conheci o Wagner assim, antes de eu treinar com Eu você. quero saber o seguinte, o Wagner te recebeu bem? Você me recebeu Responda bem. no final, não fale No final, agora, na frente dele, Então- o cara monta as planilhas e vai falar que não. É muitas vezes você trazer essa questão do atleta e pedir para o treinador. Mais uma coisa que acontece muito é do treinador falar com o atleta assim, eu vou fazer um pré-ciclo. E aí, esse atleta vai lá e vai correr super volumes. Só que o atleta chegou para mim, em teoria em base, preciso perder peso porque eu vou entrar no ciclo da maratona, etc. Só que ele tá indo num pré-ciclo, onde no final de semana ele tá correndo 2 horas. E aí, desconversa tudo, né? Desconversa. Porque aí o meu planejamento para esse atleta tá para um período de base, mas o treinador resolveu fazer um pré-ciclo. Às vezes não tem essa conversa com o atleta, que não conversa com a nutricionista, e aí fica um negócio desconexo. Deve ser difícil isso, É. né? Que é uma coisa que é bem legal, assim, eu gosto muito do Dan Plews, né? Que é um cara que Xiii, acompanha. agora nós entramos E num ele- lugar perigoso. E ele sempre. Mas vocês sabem que ele sempre Eu foi gosto um cara. dele também. Ele sempre foi um cara do train low e race high, Sim, né? sim. E ele mudou isso. Ele fez eu assisti uma entrevista dele semana passada que ele já tá falando em periodização de carboidrato, que é mais ou menos o que a gente tá falando Exato. aqui. Né? Porque ele era muito assim, tanto que o Sam Long treinou com ele um tempo e não aguentou, né? Porque Não o Sam Long aguentou, não. adora um Ele- carboidrato. Né? Mas assim, o que aconteceu, ele treina sozinho, o Sam Long. Ele foi para uma prova. Um cara que sempre estava andando na frente. Uhum. Né? Mudou toda a estratégia É. do cara. O cara, ficou em, sei lá, em quinto, sexto, nem chegou perto. Já ficou puto. O cara não quero mais. Eu faço sozinho que eu vou melhor. E infelizmente, poderia experimentar um Uhum. pouquinho mais, né? E acho que a gente entra nisso, né? Porque você vê, um cara que sempre advogou muito nessa causa do low carb, e ele sempre, né, ainda continua falando muito do train low e race high, mas ele já fala da periodização de carboidrato, que é mais ou menos o que a gente tá falando E aqui. que né? é super Pra importante. você ter uma diferença. Que engraçado, né? Você imagina a seita que ele criou, É. porque ele foi ele criou seita Não, sim. do Ele zero tem- carb, né? Durante muito tempo. E agora o cara vai e fala, não, vamos comer um pouquinho. Como é que fica isso, gente, na nossa cabeça? É. Porque eu como um pouquinho sempre. Dá Não, pra mas perceber. Um pouquinho. Dá pra perceber. Mas Mas nem, eu acho que a gente nem todo tem, mundo assim, come um pouquinho cara, como eu. sei acho qual é o que seu pouquinho, Eu gosto mas dá muito pra perceber. Como você falou, como a gente tem muito tempo já no esporte, a gente já testou de tudo. Eu já testei, já fiz low carb também. Cara, puta. Primeiro que meu humor vai pra casa do... Puta. Inferno, né, cara? Horrível. Eu acho que tem alguns Então, pontos. não funciona muito bem. Aí você volta ao normal, você adapta algumas coisas, que é o que eu falei. Antes eu não treinava, não saía. Eu comia e saía pra treinar. 90% das vezes eu tinha que parar pra ir no banheiro no meio do treino. Que coisa, Então né, agora Beto? me acostumei. É. Mas isso é uma das coisas que ficou. O resto voltou tudo ao normal. Pra mim, se eu Então, coloco muito você vai carbo, eu não sei acostumando. se eu tô acostumado, me embrulha É, e eu vou meio do treino, prova, eu passa mal. vou passar mal no Porque aí, no caso, banheiro. você faz bolo fecal, que você não tá acostumado, É. né? E aí, Uma por loucura, isso, assim. Mas existe uma coisa que é muito importante na literatura, que é a literatura muda. É. Sim. E nós precisamos ser humildes. Para um dia você falar, não, essa estratégia funciona, etc e tal, e outro dia você falar, acho que a Mudou. ciência Mudou, lógico. Mudou, então você não A pode ser ciência 100% tá aí pra isso, né, pô? fechado numa estratégia, Uhum. entendeu? As pessoas precisam entender uma coisa. Só existe pesquisa para derrubar o que foi feito. Claro. Esse é o Exato. primeiro ponto. O segundo é que vocês vão lembrar de uma coisa. Se eu tiver falando a mesma coisa em 2, 3 anos, troquem de técnico. Troquem de técnico, porque as coisas Muda mudam. muito. Não tem É. jeito. Não tem como. Acho que desde que quando eu comecei, eu já mudei muita coisa É. nas minhas estratégias. Muita Não, e tem que coisa. mudar, né? Eu Tem queria, que fazer, mudar. eu queria fazer uma pergunta para Letícia que faz parte disso. Cafeína. A gente vê aí o uso de, sei lá, indiscriminado, né, de cafeína, e hoje em dia a gente tem acesso não só No café. no café, né, mas assim, produtos, suplementos, né, que a gente não tinha na época, até com cafeína e sem Uhum. cafeína, e eu conheço muita gente preferindo, né, os géis, não sei, com Uhum. cafeína. Quais são as melhores estratégias, em que momento e como usar isso também? Porque eu acredito, queria escutar de você que usando também demais, Uhum. não vai dar certo. né?
Assim, novamente, a gente tem que entender quem que é o atleta e como ele responde à cafeína. Porque tem pessoas que têm um perfil onde elas metabolizam a cafeína lentamente. E aí elas não respondem bem à cafeína, né? E eu tenho atleta que faz prova 0 cafeína. Só com sódio e aí às vezes eu coloco um pouco de taurina. Porque é uma pessoa que é um atleta onde tem muito refluxo, tem desconforto gastrointestinal e muitas vezes a cafeína pode acabar acelerando o trato gastrointestinal. Então, novamente, quem é o atleta, né? Agora, falando de um modo geral, a gente tem que colocar a cafeína em momentos estratégicos. Uma coisa que eu falo é o seguinte, eu vejo muitas pessoas que já tomam gel com cafeína antes de largar um Ironman. E aí, eu falo, vamos lá. Já larga na emoção, né? E aí eu falo assim, vamos lá. Você tá vindo de um polimento. Puta, você tá descansado. Provavelmente, você tá fazendo um carb loading ali, né? 3 dias comendo e tudo e tal. A cafeína reduz a nossa percepção de esforço, né? A gente já sabe disso. Você precisa reduzir a percepção de esforço logo No início. no início? Você faz uma prova de 8 horas. Precisa ser nesse momento? Né? Então, é uma coisa que eu gosto de entender. Porque muitas vezes, qual que é o momento que a prova começa, que o bicho começa a pegar? Qual é o período da bike? Qual que é o período da maratona? Vamos periodizar de uma forma legal? Vamos colocar no quilômetro tal da bike, no quilômetro tal da maratona? Quanto que esse atleta pesa? Vamos entender o quanto que essa cafeína tá aqui por quilo de peso dele. Aí a cafeína entra pensando nisso também. Porque aí, se a gente coloca um monte de cafeína, aí fica lá a pessoa depois, pós-prova, ali tremendo, não consegue dormir, fica agitada. Então, assim, ela é boa, mas a gente tem que ajustar, né? Então, eu tenho um atleta que ele fala assim, não quero pôr cafeína no treino de tiro, porque parece que o negócio é da cafeína, eu gosto de fazer na raça. É doping. Exato. E aí eu falo, não, claro, sinta-se à vontade, mas ali em um determinado momento, ela pode te ajudar, né? Pô, você tá ali num ciclo de maratona, você é um cara que quer fazer uma maratona forte, você vai estar cansado, então ela pode sim te ajudar nesse treino, mas é isso, é controlar a quantidade e o momento, né? Então assim, eu vou fazer uma prova de 10K, que eu vou... beleza. Aí você toma cafeína antes da prova, no meio, e ok, que é uma prova rápida, né? Mas aí, a depender, eu gosto de modular essa cafeína. Porque é isso, eu penso nela tem vários aspectos, mas, qual é o momento que eu preciso reduzir essa percepção de esforço? Não é na natação, pra fazer uma prova de 10... 8, 9 horas, assim, né? Até mais. E tem uma mobilização, muitas vezes, hepática importante na liberação. E aí, às vezes, você usa a cafeína no momento errado. Se é uma prova curta, até você vai falar, ok, uma prova curta. Agora, prova longa, tem que ter os momentos ali que você vai fazer isso de uma forma bem, né? E isso se treina também, né? Isso se treina. Então, é que tá meio indiscriminado, né? Sim. Tá um pouquinho discriminado. Eu tenho ainda seguindo na questão da cafeína, agora um ponto que virou também moda, né? A gente na época pegava o sachêzinho de sal, né, Betão? Virava na boca. Sensacional. E agora tem um monte de opção que são muito legais. Já os famosos com papel eletrolíticos. O que são, e com água o que em cima são os papel. eletrolíticos? Eletrolíticos. Eletrolíticos? Os eletrólitos. Eletrólito. Não, só pra gente, né? Eletrolitos. Não é eletrolítico? É eletrólito? O líquido é eletrolítico. Você Sei tem lá. a licença poética pra falar qualquer coisa. Tá bom. vai. Então, eletrólito. Então, o sal, ele vai repor o que você está perdendo, né? Então, sódio, potássio, magnésio são substâncias que você perde no suor. Agora, quanto eu perco? Eu preciso tomar eletrólito o tempo todo? Não.
Eletrólito é a solução dos meus problemas? Desculpa, não. Você vê marcas que vendem o eletrólito como? Você tá cansado? Eletrólito. Você tá com indisposição? Eletrólito. Você tá com... Você tá chato? Eletrólito. Aí, você precisa tomar eletrólito. Você tá velho? É a solução dos seus problemas. É a solução dos seus problemas. Tá caindo o cabelo? Tá caindo. Eletrólito. Tá caidão? E aí, Eletrólito. E aí você tem uma comunicação com a atleta, não necessariamente com atletas, com as pessoas, aonde você acaba tirando o parâmetro de outras coisas. Porque se ele tá com dor de cabeça, será que é eletrólito? Se ele tá cansado, será que é eletrólito? Será que a dieta dele tá adequada? A mesma coisa será da cãibra, que ele quase. dormiu? Né? Tudo é sal, O né? que Não que é? é. Exato, tudo é sal, mas Toma não é. banana, come a banana. Exato. Então, Uma. assim, é importante o eletrólito, tá? Pra você fazer essa reposição, que é algo que você perde no suor, mas não é uma coisa que você tem que colocar a todo custo, né? Então, assim, aí você vai vender. Com quem que você tá falando? Quem é seu público? Normalmente, geral, entendeu? Você tem atleta, você tem quem corre, você tem quem não corre, e aí aquilo lá cai no meio de uma pessoa que fez uma aula de ciclismo de 45 minutos, tem filho, tá cansado e não sei o que, e vem lá, eletrólito, cansaço, aí, opa, vou tomar isso aqui. Aí depois vem, nossa, tô inchada. Serginho, você tá tomando muito eletrônico? Não tô. Mas deixa eu perguntar, só pra gente falar, a gente tá falando de eletrólito, isso é legal. E também tem uma coisa que muda muito a nutrição durante os treinos e a prova, que é o clima, né? É o clima. Boa. Eu tô com uma pergunta dessa aqui. Vai que eu vou complementar. Como que isso interfere? No dia que tá mais... A gente tá agora nesse período esse frio que não acaba mais em São Paulo. Frio? Hoje fez calor. Hoje fez calor. Hoje tá desculpa. calor, tá Mas de manhã Desculpa. cedo tá frio ainda. Não, Beto. Mas, pô, a gente ficou o quê? velho, né? A gente ficou quanto tempo de frio? A gente nunca teve tanto tempo de frio aqui no Brasil, pô. Você não- Saco. não no Brasil. teve frio. Acorda cedo, tá Tava 8 suave. graus, 10 graus. Inferno. garoto. Não, você tá fora. A sua percepção é diferente. Mas no frio, né? E no calor também. O que muda, né? O que a gente tem que fazer de Deixa eu só adaptação? complementar. Só complementando a sua questão. Como a gente vai monitorar e prevenir a hiponatremia, por exemplo? Aí, por quê? E aí, Hiponatremia. Explica, perda por favor. é a perda de sódio acentuada. Perda de sódio. Tudo bem. E tem outras questões também, mas eu não vou entrar aqui porque temos uma especialista que vai nos explicar hoje tudo isso. Treinos acima de 3 horas. E como que eu faço para testar os meus atletas antes, nas diversas temperaturas? Eu sei que não existe uma reposição completa, ou Sim. seja, eu peso antes, peso depois, vejo a ingesta, né? E aí mensuro ali quantos miligramas eu vou ter por litro, entendo essa sudorese e faço, mas eu sei que eu não tenho que repor tudo. Como eu identifico todos esses padrões? Como que você tem testado e orientado os teus pacientes? Aí, mais um ponto. Acho que todos os pontos aqui é ponto assim, depende de quem eu tô falando. Depende, assim, eu tenho atleta que vai pra prova com 1,2 miligramas sal hora. E aí isso é um cálculo também que a gente faz. Mas como que funciona? Eu tenho uma prova amena, mas ela é úmida. E aí eu tenho um atleta que ele perde bastante. Eu preciso ter uma reposição ali adequado com o quanto que ele perde. O que é low, o que é median, o que é high em termos de prejuízo de sódio, Vai, Leti? low, vamos colocar uns 400, uns 300 a uns 500 miligramas hora. Low é quem perde pouco. Então, assim, eu perco super pouco. Eu vou para uma prova mais quente com... Depende, claro. Mas eu coloco entre 500, 600... E eu vou bem com isso. Aí, Miriam é uma pessoa que perde médio, né? E aí, a gente trabalha em 600, 700, 800. E os sweets que perdem muito, aí a gente vai de 800 até 1,2 miligramas sal hora. Eu perco? Não, o Nix que você abriu aí, né? O Nix tem um erro grosseiro, mas vamos lá, a sua média. Eu fiz aqui um treino de 1h30 de pedal, 893 miligramas por hora de sódio. Ótimo.
medium. Isso varia de acordo com o biotipo da pessoa, quer dizer, a pessoa que é mais slim tem menos musculatura ou tem mais musculatura, isso aqui, a questão, isso varia, essa perda de sódio, o consumo? Assim, eu confesso que eu não sei se tem uma ciência por trás disso, mas do que eu vejo no consultório, não varia, é muito individual mesmo. Tem pessoas que são mais slim e perdem muito, assim, sabe? Perdem muito, coisa de 1,5 kg, 2 quilos até. Pessoas que são maiores e perdem ok. Então, você entender. Então, hoje a gente tem o Nix, aí tem o da Gatorade também. E qual? Tem um que eu não gostaria de revelar ainda, porque é uma arma secreta depois de então quando vamos revela. revelar. Depois de quando a gente revela esse daí. É que é um marcador de sódio com uma acurácia próxima ao laboratório. Coisa que o Nix é um pouco distante. O Nix, que é um patch que você coloca? Patch. Você tem o Nix, Patch então? com sensor. Não, eu fiz o Dr. Filippo Savioli. A gente fez Ele fez. pra mim, a gente fez um. Eu quero fazer esse novo aí. É legal, isso é legal. Vai liberar? Vai pra Kona. Pra você é tranquilo. Não, já fui pra Kona com ele, não dá. Foi assistir, né? Mas não dá. Aguentar. Fomos 2 vezes, não dá pra aguentar ele. Mas então, só complementando. A gente não falou do calor e do frio. Só complementando, eu sempre falo assim pro meu paciente. Você não pressiona a nossa convidada, por favor. Não pressiona. Deixa ela falar. Resposta da minha Eu falo assim pro meu paciente, vamos básico, pesar antes e depois do treino. Me conta quanto que você consumiu durante esse treino. Então, assim, eu tava pesando 50 quilos, eu tomei 1 litro de água, tomei tantos géis e voltei pesando 50 quilos. Ele tomou 1 litro de água. Então, ele teve essa perda. Vou começar a fazer isso aí. E aí, dentro disso, eu faço um cálculo para entender mais ou menos essa perda, né? E aí, eu trabalho o plano de prova. Muitas vezes, eu entrego o plano de prova antes da prova, né? Bem antes, umas 3 semanas, 1 mês, 4 semanas antes, para esse atleta testar aquilo. E aí eu falo, olha, seguinte, na semana da prova, pode ser que eu ajuste. O ano passado, eu lembro que o Ironman, a gente estava esperando uma prova quente, relativamente quente, né? E aí, no sábado, meio que tinha virado o tempo. Foi algo assim. Choveu, fez frio pra caramba. Foi. E aí, eu lembro, era sábado à noite, eu com meu iPad no restaurante. Ajustando dieta. Abri, liguei, seguinte, você tá com tanto de sódio, você vai mudar, você vai colocar X, porque o tempo vai mudar. E aí, ajustei o plano de todos os meus pacientes. Então, isso já é uma coisa que eu já deixo avisado. Pode ser que ali no final de semana da prova eu mude a sua quantidade de sal, de sódio. Leti, posso te dar uma ideia? Sim, claro. Sabe o que seria interessante? Você ter uma tabela para cada atleta, correlacionando já o percentual em cima de temperatura, o que alteraria? Você só coloca, pessoal, nessa temperatura os percentuais são esses, nessa aqui são esses. Pum. O cara você não precisaria ter esse retrabalho, porque isso é puxado, dependendo do número de atletas. Puxado. Uma pergunta legal que você fez, que me veio aqui à cabeça, é o seguinte, massa muscular altera, não altera, como que é isso? Vamos pensar o seguinte, toda energia que eu produzo, 25% em atletas extremamente eficientes, são produzidos em forma mecânica, ou seja, gera movimento. O restante é dissipado em forma de calor. Então, se eu tenho um atleta não tão eficiente, eu tenho um calor maior sendo produzido interno. Tudo bem? Se eu tenho maior calor e eu tenho que dissipar esse calor, possivelmente eu tenho uma maior sudorese. Não sei o quanto de precisar isso. E é uma viagem minha aqui fisiológica, tá? Não sei. Talvez eu tô falando a maior bobagem do mundo. E aí, possivelmente, eu tenho também uma sudorese associada à perda de sais maior, dependendo do atleta. É louco, né? É louco. Eu perguntei isso porque, assim, eu bebo, eu tenho uma estrutura maior e eu bebo bastante água. E eu me sinto melhor tomando bastante líquido, assim. Eu tento... faz falta para mim, né? O líquido, até mais do que eu tomo gel durante, enfim, tem os meus protocolos, mas eu preciso ter água, tomar líquido. Eu acho que faz esse teste de pesar antes e depois. Vou te dar um exemplo. Se eu fizer uma corrida assim, 1h20 que eu falo no fim de semana, de 6 por quilômetro, eu perco 2,5 kg de água. Bastante.
Isso, você leva em consideração que você tá repondo? Não, não. É que eu paro no parque e tomo um copinho de água. Não tomo tanto. Você entendeu onde tá o erro? Mas ele leva. Não. Você pega o erro. Então, porque como é muito leve. É que como não tendo muito leve, você acaba não tendo tanta sede. Mas aí você chega em casa e toma água pra caramba. Entendeu? Mas eu chego encharcado, assim. Eu corro na academia. Se eu corro na academia, a tiazinha da limpeza já me olha torto quando eu chego. Então, Eu lavo a esteira fica lavada. Você perde bastante líquido. Ô, Betão, você tava falando da banana, eu lembrei que eu fiz o La Mission semana passada, e aí teve uma subida grande e eu só vi os caras parando nas pedras com cãibra. E eu não normalmente nos PCs eu não como comida, né? É muito raro comer comida, eu vou só com aquilo que eu tenho. Falei, cara, vou começar a pegar banana nos PCs, porque já eu sou o próximo aqui, né? Mas era muita gente. Mas aí é contração muscular. Eu não sei que eu não tive cãibra, mas comia banana também, não adiantou nada a banana. Fadiga muscular. Fadiga muscular. Fadiga muscular gera cãibra. E outra coisa, você ia ter que comer uma não tem nada a ver com a banana. Então. Potássio, como um caminhão de banana. Eu não sei nem de onde você tira isso. Isso é legal, é o folclore, né? Mas é o eletrólito também, né? O potássio. Desculpa, eu falei mal. Era o potássio da banana. Antigamente a gente falava, come banana. Seu avô falava isso, come banana. Você ia pedalar na Bandeirantes, o que você levava? Uma banana? Uma banana. Mas não era pra queimar, era pra comer. Era comer mesmo, lógico. Mas já levava. Faz sentido o teu racional. Mas fisiologicamente não é assim, mas faz sentido o teu racional. Um ponto que a gente tava falando é a questão da cãibra. Né? Então, você tem a cãibra por alguns fatores. Não necessariamente é só falta de sal. Né? O Wagner sabe falar melhor sobre isso, porque a gente tem pelo esforço, por um IF elevado. Tem jeito, fadiga muscular, falta de carboidrato, necessariamente não tem só... Duas perguntas. De líquidos em excesso, muito sal, pouco sal. Duas perguntas? Não, é questão relacionada. Entendi. A primeira é o seguinte, né? A coisa que a gente fala da janela metabólica, tem que comer logo depois do treino, né? Isso é importante ou não? Ou é mito? Fato ou mito? Por quê? Fato ou mito? Eu não como. E por quê? Que a gente consegue, a gente toma um cafezinho de manhã certinho, o lanche do almoço, almoça direitinho, faz o lanche da tarde. Cara, quando dá 10h30 da noite, você tá comendo a geladeira. Por quê? Falei por você, porque eu não faço certinho desde manhã. Eu não tenho esse certinho da manhã e vou só 10h30. A gente em casa, os meninos, fala, pai, não tem um doce aqui em casa. Não tem, porque se tiver, quando dá 9h30, 10 horas da noite, tá todo mundo aqui atracado na geladeira. Então não tem. Pra ninguém passar, você tá com fome, come, sei lá, come uma uva. Esses lanchinhos aí eu não tenho. É duro, meu. A gente tem... Mas, cara, como tem os treinos? Tem o treino da manhã, tem o treino do almoço. Tem que ter alguma coisa no meio do caminho ali, porque você vai almoçar só depois, então... Você não come esses lanchinhos? Eu como. Eu falo, não é um Big Mac, né? Eu como quando eu tô com fome, assim, começa por aí. Eu não tenho horário assim pra comer. Quando eu tô com fome, eu tô 24 horas por dia. Aquela coisa que tinha, quando a tua mãe virava e falava assim, você vai sair, come agora, tá na hora de precisar comer, senão você vai ficar com fome. Eu não como, eu como quando eu estou com fome, começa por aí. Então, mas é isso, a gente tá com fome do full time. É que você tá com fome o tempo inteiro. É que eu vou nadar, por exemplo, de manhã, eu treino de manhã, aí eu tomo um café. Aí se não me der fome, às vezes eu levo uma maçã, se não me der fome, eu vou até a hora do almoço, mas na hora do almoço eu vou nadar. Isso. Quando eu saio da natação, eu tô morrendo, tô verde de fome. Aí você come, você come. Não, mas calma, você leva a maçã depois do treino. Não, eu levo maçã pra comer tipo 10 da manhã, mas depois, eu tô em reunião, eu acabo nem comendo. Depois do treino você não comeu nada? Almoço. Você já almoça, entendi. Não, você come a maçã. Não, entendi. Café da manhã. Olha eu aqui de nutricionista. Provavelmente tá desregulado. Vou tomar bronca. E aí chega a noite e dá fome, cara. Não, é que eu não boto uma fruta pra dentro em jejum, entendeu? É só isso, entendeu? Não, eu também não, mas eu tomo café da manhã. Que aí vai me dar pra mim, pelo menos vai me dar mais fome depois. Eu como também, porque eu acabei de pedalar, que você quer à noite, né, depois. Bom. Tem algumas coisas que eu acho que são complexas, assim, os hábitos alimentares, tá muito correlacionado com prazer, enfim, aí é uma outra... mas assim... aí é uma outra situação. Um ponto você não precisa comer imediatamente após o treino. Você tem ali uma janela de 2 horas que você precisa sair batendo shake e tal. Mas assim, você vai para outro treino, seria interessante, né? Porque você vai fazer um outro esforço. Então, eu falo assim, tem muitas pessoas que falam assim, eu não tenho fome de manhã, eu fico em jejum, tranquilo, não sei o quê. Tá bom, mas e aí, à noite? Aí eu tenho compulsão. Não dá. Tá errado, né? Tá errado. O corpo tá então, pedindo alguma coisa ali no seu dia que faltou. Tá desequilibrado, exato, que faltou. E aí eu quero então agora fazer uma perguntinha aqui. Você, direto, sim ou não, você é a favor ou contra o carboidrato?
A favor. A favor. Então, na próxima vez, vamos trazer alguém que é contra. Eu quero trazer alguém Vamos contra trazer aqui alguém pra contra. gente discutir. A gente já temos quem A gente trazer. tem muito. Ó, e eu quero queria dizer o seguinte, Não, e não tá errado também. eu faço as minhas Exato. estratégias low carb, eu tento comer menos carboidrato, mas Sim. não sou contra não, tá? Em prova, Não. eu faço a estratégia de colocar carboidrato, mas eu tenho um pouco desse cuidado de não colocar ele de forma repentina assim no meio Sim. da tarde, enfim, É. pra me dar um Exatamente. impulso, enfim, uma Exatamente. série de coisas. Eu falo muito disso com os meus pacientes. E pra mim, assim, ó, no treino, você tem que comer. Aí, ao longo do dia, beleza. Uhum. Você não precisa comer, tipo, um carboidrato puro ali. Você tem que fazer um equilíbrio. Então, assim, também não é porque eu sou a favor, eu também dou uma equilibrada, né? É. Então, é estratégia. E tem que ter o prazer, né, Vagnão? Tem que ter aquela pizza no final de semana. De vez em quando tem. Não tem Final jeito, de semana? É? né? De vez em quando Final tem. de semana é 3 vezes na semana. Pena pra pizzinha. isso. É puxado, hein? Chama Pizzinha Amor. O que é isso aqui que você tá mostrando Isso aqui, aqui? agora nós vamos entrar nesse momento, Vamos Betão. lá. Como é o nosso momento penalty box? O penalty- Betão, o penalty que é o box. penalty box, Betão? Penalty box é o seguinte: a gente tem 3 cartões ali. A gente vai escolher, a Alicia vai escolher o cartão que ela vai querer, e ali ela pode ter 1, 2 ou 3 perguntas pra ela responder de bate e pronto. Não, 1, 2, 3 perguntas ou 1, 2, 3 minutos de 1, perguntas? 1, 2 ou 3 perguntas. 3 perguntas. Isso. Nossa, 1, 2, 3 3 minutos de perguntas. pergunta. Imagina, matar. Matar. Acabar com a nossa pergunta. E aí Bora. é o seguinte, você pode pular, Tá. tudo bem? Você pode pular uma pergunta. Se for algo que for muito complexo, vamos Você aqui pula. embaralhar aqui agora, nosso momento. E não tem nada a ver com as cores, viu? É, Não, que essa- o vermelho, ele Não, assusta não tem nada a ver. mais, né? Mas deve ser o Mas mais Vermelho ele é a deve cor ser que o você mais tá. tranquilo, exato. Eu vou combinar com a minha roupa, né? Porque eu gosto de combinar. Mas de vermelhinho. Eu gosto de combinar, né? O que o Wagner você já perguntou, esse tênis aí você vai correr a prova? Eu falei, não, mas ele Não combina com a combina. minha roupa. O importante é sair bonito na foto. Isso aí a gente sabe. Exatamente. Hoje ela tava inteira de pink. Você não tá entendendo o que Que foi número aquilo. que é esse aí? 2. Duas perguntas. Duas perguntas, Vai, ficou na vai, média. Você tem alguma aí que você queira fazer que é um pinga-fogo, Betão? Eu toco aqui, já Não, vamos pode arrebentar. tocar, vai, manda que se eu vi que você já tem as perguntas, manda bala. Por que atletas que pagam caro uma bicicleta, rodas, suplementos e inscrição de prova acham caro pagar uma nutricionista? O que isso diz sobre prioridade ou sobre vaidade? Por favor. Olha, eu acho que esses atletas, eles não entendem a importância do que a nutrição pode... Não tem nada que vai deixar a prova dele mais rápida se não for uma nutrição bem planejada. Então, não adianta você comprar roda, você comprar capacete aéreo, se você tá com uma estratégia que vai te fadigar, não tá com o sódio adequado, não tá tudo embolado. Aí a roda... Eu tiro Ah, do Eu pé. vou ainda complementar a favor Uhum. da Letícia. Eles não entendem não só na prova, na vida Na vida, deles. exato. Porque eu não acho que você cria uma... A gente falou isso, inclusive, em outro programa. Esse lifestyle que, inclusive, da forma de você se alimentar, não adianta você querer fazer só num ciclo, numa prova. Não. Você vai ensinar ele pra vida dele. Pra vida, exatamente. Né? Porque nos intervalos ou no Exatamente. off-season, seja o que for, tudo bem, ele vai sair um pouquinho Sim, mais. sim. Então, eu acho que eles não entendem a A importância disso. importância de saber que... É porque, assim, muitos atletas focam ali eles fazem porque eles gostam daquilo ou porque eles querem double check. Sim. E aí, muitas vezes, o que double check eu vou tomar um gel aqui a cada meia hora e tal, Vai e dar é certo, isso. né? Exato. Aquela- E depois vai colocar a bike na Aquela parede. a velha história do fazer o que tem que ser feito, não o que eu quero fazer. Exatamente. Exato. E a nutrição é pra vida, né, gente? Independente de performance ou não performance, óbvio que existe esse lado, mas para Saúde, saúde e longevidade, longevidade, você né? comer bem, Exato. você se nutrir bem, entender, começar a entender do teu corpo, ter uma boa recomendação no profissional como a Letícia, não é só numa prova, né? Ele vai estar Não. aprendendo pro resto também, A né? gente brinca, tem uma frase do nosso querido, e você conhece bem, Fábio Rosa, eu escutei com ele a primeira vez. Ele é bom de frase. Ele é muito bom de frase. Ele não fala, mas quando fala... A gente vai trazer ele aqui. Vamos trazer, ele não vai falar. Eu já tenho Ele vai até, eu já falar. sei até o tema que a gente vai falar com ele aqui. Eu A gente vai falar sobre novas tecnologias, Tecnologias. que ele entende muito sobre ele é equipamentos e outras coisas também. A gente vai trazer o Fábio, É bom. e vocês vão se surpreender que ele vai falar aqui. Ele vai falar. E aí o Fábio falava o seguinte, eu escutei, né?
não interessa o que você faz entre o Natal e o Ano Novo, e sim entre o Ano Novo e o Natal. Exatamente. Exato. É isso? É isso que a gente tem que entender. E a nossa E calma aí, deixa eu só segunda... acrescentar. Vou ter calma, Deixa eu vamos só lá, vou ter calma. É muito difícil fazer plano para triatlo, maratona, prova de endurance. Não é fácil. Então, não dá para subestimar uma consulta porque é muito difícil. Principalmente porque você tem um gasto, cada dia um. É muito difícil fazer isso. Não é isso. fácil, não é simples. Né? Então... Fecha aqui, ó. Fecha na 2. Pessoal, vejam o valor. Opa, vejam o valor e não preço. Exato. É isso que a gente tem que falar aqui. Certo, Betão? Certíssimo. Vamos para a segunda aqui. Segunda. Quantas vezes você já teve que ouvir de um atleta? Não está funcionando, quando na verdade ele nunca seguiu o plano. Até onde vai a hipocrisia no discurso da busca por performance? Olha, a gente sempre tem que tentar entender. Não tá funcionando o quê? O que que você sente? Mas vamos lá, já peguei uma vez um plano e falei, o que você tá fazendo no seu pré-treino? Eu tô tomando um café indo, mas aqui tá isso, isso e aquilo, né? Já peguei atleta e falei assim, nossa, eu só vi agora que tinha sal. O que eu mando, o plano alimentar é um material O cara nem lê. seu pra você estudar. E aí, assim, tá ali escrito. E eu sou bem detalhista. Muito. Eu coloco ponto a ponto. Sou muito detalhista. Isso não tenho o que falar. Então, assim, a pessoa às vezes não lê. Mas eu não vi. Eu falei pra você colocar o sal aqui. Eu falei pra você consumir aqui. Você tá fazendo isso? Né? E aí é onde você... um ponto muito importante. Atletas que querem já performar... Começaram agora. Calma. Calma. E aí, Isso dá um programa. O Betão E tá aí- 30 anos, nunca performou. E aí, deixa eu falar um negócio. Muitos atletas que às vezes falam assim, faltou carbo. Eu falo, pode... Só carbo. Não vai ter carbo. jeito. Você tem que treinar ainda. Você tá começando. Você precisa de constância, consistência. Um atleta para se tornar sólido, ele você precisa precisa algum ser tempo. sólido, exato. Não faltou carbo, põe quanto que for. Aí, não faltou isso. Faltou perna, treinamento. Ixi, Betão, soltou, hein? Vamos Betão, melhor a gente encerrar, tamo porque ela pronto, começou a Betão. falar Tamo agora. pronto. 30 anos de esporte, tamo pronto, Betão. É a nossa vez agora. Vamos lá. Letícia, queria te agradecer muito, foi um prazer enorme Prazer falar foi com meu. você. É sempre, parecida comigo, né? Detalhista e tudo isso, então não tem como. Chata. Não, chato eu não diria. Eu acho que eu ganho. Aqui eu ganho, tá? Aqui eu tô ganhando. Ganha. Eu e o Betão aqui tá difícil Não, a briga. não. Letícia, quais são as redes sociais, seu contato? Letícia Ferri Nutrição no Instagram. Sigam lá, estou lá. Maravilha. Betão, os recados finais, Serginho. Os recados de sempre, né? Segue a gente nas redes sociais, no @Café com Triathlon. Tem agora o canal do YouTube, junto com o Estema. Entra lá, ativa o sininho para receber as notificações. Quantas estrelas, Betão? 5 estrelas no Spotify, onde você ouvir sempre. Se não for para dar 5, nem assiste. E se não der 5, Betão? Certo. Aí, a gente boicota o treino. Aí a gente rouba os carboidratos no treino, fura o pneu da bike. Mas compartilha com os amigos, pode mandar sugestão de pauta, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Isso aqui a gente faz pra vocês e a ideia é discutir o que todo mundo quer. Então, manda pra gente aí, É beleza? isso. Valeu! Valeu. Valeu!